Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor por mais uma sexta-feira, a qual direcionamos esse culto para casais e famílias, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que Ele possa continuar sendo louvado e glorificado, independente das nossas adversidades, independente daquilo que possamos estar vivenciando, porque o nosso Deus, Ele é digno de louvor e adoração. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças a Ti, te louvamos e te bendizemos, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Senhor possa visitar famílias, visitar casais, que o Senhor possa continuar, meu Deus e meu Pai, com a sua boa obra, porque independente daquilo que ouvimos, independente daquilo que estamos vendo, nós cremos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor continua operando, nós cremos que o Senhor continua fazendo a boa obra, como a tua palavra diz, aquele que começou é fiel para finalizar, para aperfeiçoar, e nós cremos assim. Por isso nessa noite, mais uma vez, clamamos, meu Deus e meu Pai, por famílias, por casais, te pedimos, meu Deus e meu Pai, que nessa hora visita, meu Deus e meu Pai, aonde se encontra, meu Deus e meu Pai, um casal, aonde se encontra famílias, meu Deus e meu Pai, com o seu poder, com a sua graça. Abençoe, que venha haver transformação, mudança, restauração, restituição, e que seja tudo para a glória do teu santo nome. Pai, nessa hora eu te peço também, visita os filhos, meu Deus, a mente, o coração, vai tocando, meu Deus e meu Pai, nos filhos, que a tua palavra diz que os nossos filhos são heranças benditas do Senhor, e assim eu creio, independente da posição, da postura, das atitudes dos filhos, meu Deus e meu Pai, nós precisamos crer na tua palavra, nós precisamos tomar posse, meu Deus e meu Pai, nós precisamos, meu Deus e meu Pai, confiar naquilo que a tua palavra nos ensina, naquilo que a tua palavra, meu Deus e meu Pai, tem falado com cada um de nós. Meu Deus, nessa hora eu te peço, visita, meu Deus e meu Pai, esse pai de família que está desempregado. Meu Pai, eu te peço, visita essa mãe, meu Deus e meu Pai, essa mãe que tem sido pai e mãe. Eu te peço, Senhor, abençoe, abre portas, meu Deus e meu Pai. Visite essas famílias que já estão sentindo necessidades, meu Deus e meu Pai, passando por necessidades, passando por algum tipo de privações. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, e eu te peço, meu Deus e meu Pai, que ninguém venha ter falta de nada, Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos ter esperança, nós precisamos profetizar, nós precisamos clamar, meu Deus e meu Pai, para que venha haver uma mudança, uma transformação. Meu Deus, visita, meu Deus e meu Pai, essa família que está enlutada, meu Deus e meu Pai, se consola, conforta, meu Deus e meu Pai, com a presença do teu Santo Espírito. Vai de encontro a essa família, meu Deus e meu Pai, a esse casal que está em contendas, em divisões, essa família, meu Deus e meu Pai, que está, meu Deus e meu Pai, em confusões, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, entra com o teu poder e com a tua graça. A tua palavra diz que se o Senhor bater e nós abrimos, o Senhor entra e faz morada. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem poder nessa noite de bater, meu Deus e meu Pai, em corações, e que esses corações possam estar sensíveis, meu Deus e meu Pai, para abrir, para que o Senhor venha fazer morada, para que possa se cumprir uma boa obra para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu te peço por aquele que está enfermo, Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que na nossa enfermidade o Senhor afofa a nossa cama, e assim eu creio. Então eu te peço, visita, Senhor, com cura, com renovo, com refrigério.
com alegria, com paz, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Eu te peço também, meu Deus e meu Pai, nessa hora, visita, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão abatidos, oprimidos, em depressão, com ansiedades, meu Deus e meu Pai, nessa hora visita, acalma, Senhor. O Senhor é poderoso para trazer calmaria, meu Deus e meu Pai, interna dentro de nós. Eu te peço, Senhor, visita nossas emoções, vai tocando no nosso espírito, seja louvado, seja glorificado. Toma nossa nação, meu Deus e meu Pai, toma os estados dessa nação, toma os países que sofrem perseguição religiosas também, famílias, meu Deus e meu Pai, que nesse momento estão sendo ameaçados, intimidados, deserdados, meu Deus e meu Pai, meu Senhor da glória. São tantas coisas, meu Deus e meu Pai, nessa hora acontecendo, nesse mundo todo, mas eu creio, eu continuo crendo que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Então eu te peço, Senhor, que venha haver libertação, transformação, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite mais uma vez. Toma essa palavra, meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar com cada um de nós. Tu és santo, tu és poderoso, soberano, nosso Deus, a qual amamos. Meu Deus e meu Pai, que possamos a cada dia reconhecermos que somos vasos na mão do olheiro, que possamos reconhecer que sem ti nada somos, que possamos reconhecer que dependemos, meu Deus e meu Pai, das tuas infinitas misericórdias. Toma essa noite, meu Pai, toma esse culto, toma a Igreja Batista Amor e Fé, toma cada casal, toma cada família, meu Deus e meu Pai. Visite as famílias, meu Deus e meu Pai, abençoe, liberte, transforma, glorifique o teu santo nome, que o Senhor possa continuar sendo louvado e glorificado nessa obra, que o Senhor se faça presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido zeloso, obrigado porque o Senhor tem cuidado, meu Deus e meu Pai, de nossas vidas, da vida dos casais, das famílias, dos filhos, e nós rendemos graças a Ti, meu Pai. Espírito Santo de Deus nos envolve, vai tocando nessa vida, Senhor, que tem desistido de viver, vai tocando nessa vida, Senhor, que não tem mais sonhos, que já não tem mais esperança, meu Deus e meu Pai, vai visitando, meu Senhor da glória, nessa noite, para a glória do teu santo nome. Repreende todo espírito suicida, meu Deus e meu Pai, repreende todo conformismo, meu Senhor da glória, repreende toda dor, toda tristeza, todo abatimento, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que possa está acontecendo nessa hora para trazer desânimo, para trazer, meu Deus e meu Pai, abatimento, para trazer incredulidade. Oh, Espírito Santo de Deus, vai de encontro às nossas famílias, aos lares, meu Deus e meu Pai, e abençoe e dê vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. A palavra dessa noite está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 21, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcias, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do
nosso Senhor. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra essa semana, essa palavra ardeu muito ao meu coração. E o título que o Senhor me deu dessa palavra é que precisamos deixar ir aquele que amamos. E eu achei uma palavra assim tão forte, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Aqui fala do nascimento de Isaac. Eu não quero falar do nascimento de Isaac. Eu quero falar desse momento que Abraão precisa mandar Agar e Ismael embora. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Então, tem situações que a gente vai precisar deixar aí, tem situações que a gente mesmo vai verbalizar para que a pessoa vá. E como é difícil quando o Senhor estava me dando essa palavra, porque aqui, essa situação que Sara tinha causado, né? Porque foi Sara que deu a Agar para que Abraão tivesse um relacionamento e ele engravida, e depois essa situação começa a trazer problema dentro da casa de Sara. E Isaac nasce, Isaac é desmamado, Isaac era o filho da promessa, mas já tinha nascido Ismael. E chega um momento que Sara, que a palavra vai dizendo, como eu li aqui no 9, viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E ela disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Então acontecia um problema, uma adversidade. E Sara foi para Abraão falando: Abraão, mande com que Agar e Ismael saia, vá embora. Já está causando problema. E eu fiquei pensando, porque a Bíblia vai dizer que Abraão ele ora ao Senhor, e o Senhor fala: Abraão, ouve aquilo que Sara está dizendo, acata aquilo que Sara está falando, porque eu tenho promessa para Isaac, mas eu também tenho promessa para Ismael. E eu fiquei pensando, como que a gente abre mão, como que a gente manda embora aqui o que a gente ama, pessoas que a gente ama, filho que a gente ama, às vezes amigos que a gente ama. E o Senhor falou nitidamente comigo que precisamos muitas das vezes deixar embora aquilo que amamos, pessoas que amamos, porque às vezes são pessoas que já não estão falando mais a mesma língua, são pessoas às vezes que já não querem estar mais perto, que já não querem mais conviver. Mas o que mais me chamou a atenção que o Espírito Santo foi falando, mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de amar essas pessoas. E só através, irmão, do Espírito Santo de Deus que a gente começa a entender e compreender, porque aqui tinha um propósito de Deus. Ismael nasceu porque havia um propósito de Deus, porque ainda que Agar tivesse tido relacionamento que Sara que permitiu, que eu já preguei até a respeito dessa palavra, porque Sara nem perguntou se Agar queria, porque Agar, ela era serva, ela era escrava, então ela não tinha opinião. E a gente vê essa situação e a gente fica se perguntando como que a gente deixa ir, como que a gente abre mão de pessoas que a gente ama. E aqui a gente vê que Abraão, quando Sara disse para ele a respeito de despedir a Isaac, a Ismael e a Agar, ele se entristeceu. Eu acredito que ele ficou impactado, mas quando ele foi orar, o Senhor falou assim: ouve Sara, ouve tua esposa, deixa aí, libera, tem propósito. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ver propósitos de Deus nas perdas, naquilo que se vai, naquilo que às vezes a gente precisa liberar. E quando o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração, ele estava falando nitidamente que a gente pode continuar amando essas pessoas, mas às vezes nós vamos ter que conviver afastados e longe, porque quando eu me peguei lendo nessa palavra, porque aqui, irmãos, você vê que no versículo 14 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu ela, e ela
foi andando errante no deserto de Berseba. Eu fiquei pensando, e ele despediu Ismael e Agar com pão e com odre de água, que a Bíblia está falando. E Abraão era um homem de posses, ele era um homem rico. E olha o que ele dá para aquela mulher. Mas o que eu entendi nessa palavra, que quando Abraão orou, que Deus disse para ele obedecer e ouvir aquilo que Sara estava falando, ele creu naquilo que o Senhor falou com ele, que Deus falou com ele. E quando nós temos um relacionamento e intimidade com o Senhor, ainda que a gente não entenda, nós vamos orar e vai chegar um momento que o Senhor vai falar e nós vamos obedecer. Porque às vezes a gente não quer abrir mão e a gente quer viver conflitos, a gente quer viver, às vezes, situações que vai trazer tristeza, que vai trazer decepções, porque a gente acha que aquilo é posse nosso, né? Às vezes você tem dificuldade de deixar os teus filhos irem, ainda que a gente ache que vai dar errado, mas eu acredito que a gente precisa continuar com o nosso coração aberto, a gente precisa continuar amando. Às vezes a gente sabe que vai dar errado, mas a gente que conhece esse Senhor, a gente vai orar para que possa dar certo. E quando o Senhor estava falando dessa palavra, porque às vezes o zelo e o amor, a gente quer que dê certo, a gente não quer que dê errado. E é muito difícil, às vezes, porque às vezes a gente... Quando a gente não quer que dê certo, a gente fica o tempo todo dizendo vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E eu aprendi que a nossa boca, ela amaldiçoa e ela abençoa. E a gente precisa em Deus, através do Espírito Santo, buscar esse Senhor para a gente entender. Até para que a gente libere, até para que a gente deixe ir. Mas a gente precisa deixar ir entendendo que se precisar voltar, a gente vai receber, a gente vai ajudar. Que às vezes a gente fala, não vou ajudar, se passar por isso. Glória a Deus que às vezes a gente fala no momento que a gente está magoado, está entristecido. E quando a coisa acontece e a gente vê que o nosso comportamento, a nossa atitude é totalmente diferente. E como é bom quando a gente entende. Mas a gente imagine um pai, que era Abraão, ter que despedir Ismael, sabendo que Ismael ia andar com sua mãe, não sabia para onde ia, porque aqui fala, né, ela começou a andar errante no caminho de Berseba, e ele não sabia o que iria acontecer, mas quando Deus disse para ele que era para fazer aquilo, ele obedeceu e entendeu, e eu acredito que ele teve paz no coração dele, porque as coisas de Deus trazem paz ao nosso coração. E é muito difícil, às vezes, nós deixarmos ir quem nós amamos. É muito difícil, às vezes, nós abrimos mão de quem nós amamos. Só que nós precisamos entender que nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Porque não vai adiantar nada você amar e saber que aquela pessoa está ali, que você não quer liberar aquela pessoa, que você não quer deixar aquela pessoa aí, que às vezes a gente quer impedir que as pessoas que a gente ame vivem experiências, porque nós vamos viver as nossas experiências, ainda mais dependendo da escolha que vamos fazer. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas. É por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem bons, mas que o seu fim é a morte. Então, porque a gente precisa entender que teremos consequência com as nossas escolhas. É por isso que a gente precisa pensar, a gente precisa orar, a gente precisa colocar os pós, a gente precisa colocar os pós e os contras. Aquilo que é favorável, aquilo que a gente sabe que não é favorável na escolha que a gente vai fazer. Mas a gente precisa entender e a gente precisa dar para o nosso coração em Deus para que esse amor não vire um sentimento de ódio, irmãos. Porque foi isso que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Para que esse amor não vire um sentimento de mágoas. Para que não vire ressentimentos de vingança, de perseguições, porque às vezes a gente libera, mas a gente está querendo saber de uma notícia negativa. Às vezes a gente libera, mas a gente está torcendo, irmãos, para que dê tudo errado. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos visitar, venha nos falar. Eu não sei se você está vivendo isso, eu não sei se alguém
partiu, ou foi você quem mandou. Eu não sei o que você possa estar vivendo, mas essa palavra ardeu muito ao meu coração. E como é bom quando a palavra arde, porque o Espírito ele é poderoso para falar com cada um de nós. Aí nós vamos fazer escolhas, porque às vezes são pessoas que às vezes você não vai se comunicar mais, são pessoas que às vezes você não vai falar mais, são pessoas que vão para longe de você, mas você vai continuar amando. E eu digo para você, vale a pena você continuar sentindo esse amor, porque Deus é amor, irmãos. E é esse sentimento, não pode ser um sentimento de vingança, não pode ser um sentimento de perseguição, porque às vezes com a rede social, foi o que o Espírito foi falando pra mim, tá, irmãos? A gente fica futicando a vida das pessoas, porque a gente quer saber o que que tá acontecendo. Irmãos, eu costumo dizer, tem coisas que vai me entristecer, eu não quero nem saber, irmãos. Eu digo pra você, não venha me falar, eu não quero saber, sabe por quê? Tem um Deus que sabe de todas as coisas, porque são situações, mas aí a gente fica assim, mas eu fiz, a gente fica, mas a gente criou o filho, a gente se dedicou, a gente abriu mão. Irmãos, você fez tudo isso, uma que era uma obrigação nossa, né, como pai. E outra que você precisa também lembrar as coisas boas que a gente viveu também, porque teve coisas boas. Então eu acho que é melhor a gente ficar com as coisas boas que a gente viveu, por isso que a gente precisa pedir o Senhor para trazer a nossa memória, como a palavra diz, aquilo que nos traz esperança, ou aquilo que vai azedar, ou aquilo que vai trazer amargura, ou aquilo que vai trazer revolta, ou aquilo que vai trazer perseguição, ou aquilo que vai trazer com que a gente fique, porque às vezes no nosso inconsciente a gente começa a perseguir essas pessoas, a gente começa a desejar mal para essas pessoas, a gente começa a querer que essa pessoa não avance, que essa pessoa não prospere, que Deus não abençoe. Como é bom, irmão, quando através dessa palavra, porque a gente só consegue, irmãos, ter um outro tipo de atitude e de postura através dessa palavra. E quando a gente começa a ler e entende aquilo que o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Porque a gente tem respaldo nessa palavra para fazermos escolhas. Por isso que Josué diz, hoje vos proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição. E ele ainda fala, escolha, o Senhor ainda fala a bênção para a tua vida. Então a gente pode escolher continuar amando, mas entender, não, eu continuo amando, mas hoje eu preciso estar distante, hoje eu precisei me afastar, hoje eu precisei ir, mas a gente não deixa de amar, irmão. Só que a gente vê pessoas também que deixam de amar e passa do amor a virar um ódio. Isso não agrada o coração de Deus. E entender também que às vezes a gente não pode ficar, mas eu fiz porque assim. Aí eu sempre falo que a gente vem para aquele lado da gente estar se vitimando. Aí a gente só lembra o que a gente fez, mas a gente não consegue lembrar o que o outro fez também. E ainda que o outro não tenha feito nada, irmãos, porque a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo a palavra, nós precisamos ter esse comportamento, nós precisamos ter essa atitude. E Abraão, ele teve que liberar Ismael, porque havia um propósito. Às vezes são situações, irmãos, que são propósitos de Deus que você não entende. Mas não, eu não quero liberar, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Se eu liberar, eu vou ficar pedindo a Deus para dar errado, pedindo a Deus para dar certo, pedindo... Está repreendido em nome de Jesus. Muda. Se você está vivendo esse momento, se você está agindo dessa forma, vai para a palavra, vai para o joelho, vai orar a esse Senhor, vai pedir o Espírito Santo para te aquebrantar. Começa a ver de uma outra forma, de uma outra maneira, porque vale a pena, porque traz paz para o nosso coração, traz alegria para o nosso coração. Vale a pena agirmos dessa forma. E aqui eu entendi nitidamente que quando Abraão orou, tipo assim, ele foi orar e ele falou assim, Senhor, olha a postura de Sara. Sara quer que eu mande meu filho Ismael embora. Sara quer que eu mande a minha serva Agar também embora. Mas quando o Senhor falou para ele que tinha um propósito, que da mesma maneira que ele abençoaria Isaac, ele também abençoaria Ismael. Quando foi na manhã do outro dia, ele liberou o seu filho e a sua serva. E Deus cuidou. Então, irmãos, é uma palavra, porque ontem eu assisti um filme que falou muito ao meu coração.
Muito, muito, muito mesmo. Um filme na Netflix. No Netflix. Muito bom. E são coisas que... bateu com essa palavra que o Senhor tinha falado ao meu coração, irmãos. Porque foi um filme realmente que vai mexendo, que você vai vendo. E a gente vai vendo as escolhas que a gente faz. E quando o Senhor tá aí, o Senhor me fez lembrar nessa manhã dessa palavra, que aí bateu com o filme que eu vi, bateu com que às vezes nós já temos uma patologia, irmãos. E a gente precisa entender, às vezes, nas situações que a gente vive, porque o que eu estava falando, às vezes são situações que por a gente amar demais, a gente acha que a pessoa não vai passar, a gente não quer que a pessoa passe, mas a pessoa vai sofrer, mas a pessoa vai quebrar a cara, mas às vezes são propósitos de Deus, porque às vezes é quebrando a cara, é sofrendo, que a gente aprende. E às vezes a gente quer impedir isso. E aí a gente gera uma confusão, um conflito. E dentro desse filme era uma jovem que já tinha um descontrole. E que depois a gente vai vendo, porque 3 pontos me falou nesse filme que bateu com a palavra. Foi o descontrole que ela já tinha, que era um descontrole emocional. Foi a interferência da família, né? Porque não era falta de amor, porque a família amava ela, e às vezes a gente, por amor, a gente quer interferir, a gente quer poupar. E a atitude que ela teve de não reconhecer que ela precisava de ajuda. Porque às vezes nós precisamos reconhecer, porque quando vem adversidades na vida da gente, a gente precisa estar atento com o tipo de comportamento que a gente vai ter nessa adversidade, porque às vezes são situações que a gente não quer viver, que a gente não quer passar. Mas aí quando você vê que você está ali buscando ao Senhor, pedindo a Deus para você saber lidar, e quando você começa a ver que você está lidando com aquela situação, ainda que possa ter te entristecido, ter te abalado, mas você está sabendo lidar, saudável. Mas quando você começa, porque, irmãos, para mim o Espírito Santo de Deus é uma bússola. Para mim, quando a gente vai por um caminho, quando a gente faz alguma coisa que desagrada, a luzinha ela acende. Para mim é dessa forma. Então, quando você começa a ver que aquela situação de desconforto está te levando para um caminho que você vê que não condiz com a palavra, você tem que começar já a ficar atento. E você precisa entender se for o momento de você buscar uma ajuda. Às vezes você precisa conversar com alguém, você precisa botar para fora esses sentimentos, porque é aquilo que eu falei, porque às vezes do amor acaba virando um ódio, acaba virando uma patologia, e foi o que aconteceu nesse filme. Por isso que às vezes a gente precisa deixar eles irem, ainda que eles quebrem a cara, ainda que eles voltem depois. E aí entra aquela palavra do filho pródigo. Irmãos, é tanta coisa que o Senhor foi falando comigo a respeito dessa palavra, tantas coisas, que eu fico feliz, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando, vai se revelando, vai falando ao nosso coração. E a gente vê, porque se você for assistir esse filme, você vai ver o que aconteceu, qual foi o final, muito trágico, sabe? Porque aflorou a doença que ela já tinha, a patologia que ela já tinha. Porque, irmãos, ninguém quer perder. Às vezes você quer viver uma vida infernal, mas você não quer entender que é hora de separarmos. Por isso que a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem em comum acordo. Mas é difícil, irmãos. Às vezes nós não estamos em comum acordo, às vezes nós estamos discordando, às vezes não tem mais respeito, não tem mais nada, já acabou tudo. Mas a gente quer ficar vivendo aquilo. Isso é uma doença aí. É por isso que nós precisamos buscar, através da palavra, através da nossa oração, sermos homens e mulheres saudáveis. É por isso que a gente precisa aprender que aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Porque às vezes a gente não quer ser magoado, a gente não quer ser ofendido, a gente não quer ser traído. Nós não queremos isso pra gente. Mas o outro, que se lasque. E isso não é evangelho, irmãos. E eu vi aqui um pai tendo que mandar o seu filho embora. Confiar naquilo que Deus tinha falado. Porque Deus tinha dito para Abraão: Abraão, ouve aquilo que Sara está falando. Faça aquilo que Sara está falando.
Mas glória a Deus que ele orou primeiro até para que ele pudesse ter paz e fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Às vezes, irmãos, a gente está mandando, tá abrindo mão, às vezes a gente está mandando embora, não é Deus que está falando, não. É porque a gente às vezes não quer lutar mais. Porque nesse filme, a gente vê que a interferência da família para poder cuidar da irmã fez com que ela tomasse a decisão do divórcio, mas não era algo que ela queria. Mas aí a pressão, porque a gente pressiona, em nome de Jesus, irmãos. Nós precisamos, nós vamos ter, eu preguei no domingo a respeito de Saul, a respeito de Samuel, nós vamos ser pressionados, irmãos. Nós vamos ser intimidados, irmãos. Tem momentos que a gente vai ver como foi com Mardoqueu, a forca preparada. Mas ainda assim eu prefiro continuar confiando no meu Senhor. Eu prefiro continuar dependendo do meu Senhor. E essa pressão toda, porque não foi só a pressão da família, foi as coisas que foram acontecendo. Porque chega uma hora, irmãos, a gente vai desgastando, a gente vai cansando. Porque você dá, faz, e não tem nada em troco. E era o que ela vivia. E depois até separação de corpos era o que ela estava vivendo. Então vieram muitos problemas, irmãos. E aconteceu o que aconteceu. E o mais triste é que tudo que ele prometeu para ela que ele faria, depois ele conheceu uma outra pessoa, ele começou a fazer para essa outra pessoa. E é muito difícil, porque às vezes você está convivendo com a pessoa, você está ajudando a pessoa. Hoje o que mais a gente vê são casamentos, homens que começou, que construiu com uma mulher, com a mãe dos seus filhos, e quando vai chegando uma certa idade, a mulher tá feia, a mulher tá velha, eu quero uma mais novinha. Quantas coisas, irmãos, a gente tem visto por aí. Aí aquela que construiu não tem mais valor. Não lembra? Aquela que teve ali do teu lado, no namoro, no noivado, não lembra mais de nada disso. Aí quer viver um outro relacionamento, abandona, abre mão do seu casamento, abre mão da sua família, abre mão dos seus filhos. E aí ela começou, ela já tinha uma patologia e depois aquilo foi crescendo. Porque depois deu uma reviravolta na vida desse homem. E tudo aquilo que ele tinha prometido para ela quando ele não tinha nada e que ela estava ali do lado dele, ele foi fazer para outra. Imagine, irmãos, às vezes ainda que você seja saudável, você começa a viver isso, vem uma revolta, vem um ódio, vem uma amargura, vem uma tristeza. E a gente quer o quê? A gente quer se vingar, a gente quer perseguir, a gente não consegue viver, a gente não consegue ter paz. Então foi um filme que me despertou muito, porque é o que a gente vive hoje, é o que a gente vê hoje, é o que tem acontecido hoje, né? Pessoas matando e dizendo, eu matei porque eu amo. A gente vê pessoas maltratando, eu tô maltratando porque se não ficar comigo não vai ficar com ninguém. Pessoas às vezes que tá querendo fidelidade, mas não é fiel. Sabe, quer fidelidade, mas não é fiel com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Irmãos, hoje a gente vê de tudo, mas tem uma palavra, tem um Espírito Santo para cuidar de cada um de nós, para nos ensinar. E essa palavra falou muito ao meu coração, juntou com esse filme que eu vi também, porque são coisas, irmão, que a gente começa a refletir. Então, se você estiver vivendo alguma situação que te entristeceu, que te abalou, alguma situação, irmãos, em nome de Jesus, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Vai para a palavra, vai para a tua oração, libera, quer ir, deixa ir, fique em paz. Entenda os propósitos de Deus. Senhor, eu não estou entendendo, às vezes eu não entendo, mas eu vou obedecer. A gente precisa querer ter paz, irmãos. O Senhor nos deu, mas a gente precisa lutar. A gente precisa entender, às vezes o filho vai ter que ir, vai voltar quebrado e a gente vai abrir os braços, vai receber. Ou então não vai voltar, mas vai pedir ajuda, você não vai ajudar? Tem que ajudar, irmãos. Porque nós somos servos, temos que ajudar porque é nossos filhos e temos que ajudar porque a palavra, ela nos ensina isso. Não, mas às vezes vira um ódio tão grande,
vira um veneno tão mortal dentro da gente, que aí sabe o que acontece? Quem vai se acabando somos nós. Quem vai adoecendo somos nós. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Ver o que Abraão passou. E o interessante é que mais à frente, eu acho que é no capítulo... Vou falar aqui para não ficar... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E quando é no capítulo 22, Abraão passa por outra experiência. Quando o Senhor fala para ele sacrificar Isaac. E a gente vê, foi diferente, porque Ismael, ele mandou que ele liberasse Ismael para ir embora, para sair de dentro da casa dela, do convívio familiar. E Isaac, ele pede como sacrifício. Olha as experiências que Abraão passou. Então nós precisamos entender, irmãos, que a gente vai viver essas situações. A gente só precisa buscar no Senhor, buscar no Espírito Santo de Deus, como vamos lidar com essas situações. E para mim, eu acho que o melhor é a gente continuar amando. Porque o amor, irmãos, continua ainda fazendo toda a diferença. O melhor é quando você, ainda que você não entenda, mas você escolhe a não odiar. Você escolhe a não perseguir. Você escolhe a não querer se vingar. Você escolhe a não querer ficar maldizendo. Porque isso agrada o coração de Deus. Abraão precisou viver essas experiências como eu tenho vivido as minhas e como vocês têm vivido as de vocês também. Mas como eu disse, eu prefiro continuar confiando naquilo que o Senhor tem me ensinado através da palavra. Ainda que eu possa não estar entendendo. Então que nessa noite, eu vou dizer o nome do filme também, irmãos. Depois, se você tiver curiosidade de assistir. O nome do filme é Acrimônia. Acrimônia, o nome do filme, no Netflix. Se você tiver vontade, desejo de querer ver esse filme, ver e que ele possa falar ao teu coração, você vai ver o que é a raiva, o que é o ódio, o que a amargura tem poder de fazer com a gente. Corra desses sentimentos. Corra, irmão, corra para os braços do teu Pai Celestial, do nosso Pai Celestial. Corra para a presença do Espírito Santo de Deus, porque ele é refrigério, ele é fortalecimento, ele é renovo, ele faz com que a gente venha começar a entender o amor do Pai, o amor do Filho, porque o amor do Pai foi de entregar o Filho, o amor do Filho foi obedecer o Pai, por amor à humanidade. A gente começa a compreender que nós podemos sim, se dizemos que somos servos, fazer escolhas certas. Nós podemos sim pensar no outro e entender, se eu quero para mim, se eu quero fidelidade, se eu peço fidelidade, eu vou ter que ser fiel com o outro também. Se eu quero respeito, eu vou ter que respeitar o outro também. E a gente começa a aprender coisas, irmãos, que nós não dávamos valor, que passava desapercebidos. A gente passa a deixar de viver no nosso mundinho egoísta, de querer, porque às vezes a gente quer só para si. A gente começa a entender, hoje eu precisei liberar, mas e os momentos bons? Às vezes fica as lembranças dos momentos bons, irmãos. Às vezes ficam os momentos, as lembranças daquilo que a pessoa foi, daquilo que a pessoa já fez, daquilo que a pessoa ajudou. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que lutar por aqueles que nós amamos, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, mas tem coisas que eles vão ter que viver e que nós também teremos que viver.
O importante é você não deixar essa situação, ainda mais se for uma situação que te abalou muito, te adoecer. E não deixar esse sentimento de amor virar um ódio a ponto de você querer a morte dessa pessoa, a destruição dessa pessoa. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. E que nós possamos, no nome de Jesus, irmãos, porque há poder no nome de Jesus, que nós possamos, através desse nome que é poderoso, que é soberano, que nós possamos, através desse Espírito Santo de Deus, porque ele disse que voltaria para o Pai, mas que não nos deixaria órfão, que enviaria o Espírito Santo. E nós já temos esse Espírito Santo, que tem sido a nossa bússola, que tem sido o nosso consolador, que tem nos dado equilíbrio, que tem feito com que a gente, de homens e mulheres doentes, principalmente emocionalmente, possamos ser mulheres equilibradas, homens equilibrados, homens que a gente venha ter equilíbrios. Então que nessa noite, que essa palavra, irmãos, venha falar ao teu coração, porque falou muito ao meu coração. E eu creio que quando o Senhor fala que a palavra arde, é porque o Senhor está falando com cada um de nós. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar nesse culto de família. Por quê? Porque tem muitas famílias vivendo isso, tem muitos casais vivendo isso, tem muitos filhos, muitas mães vivendo situações que a gente não queria viver, mas que nós vamos ter que viver. Eu acho que dentro de todo esse contexto, o importante é a maneira que vamos lidar. É a forma que vamos verbalizar. Você pode sim continuar amando, ou você pode querer também, porque aí também é escolha, odiar. Mas eu acho que essa palavra ódio, eu acho que ela é muito pesada. Além de ser pesada, é uma palavra que vai nos adoecer, então seja saudável. Se você tem sido, permaneça. Continue querendo ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um filho saudável. Continue querendo. Continue buscando, vivendo relacionamentos que sejam saudáveis para a tua vida. Não relacionamentos que você sabe que você já adoeceu, que já virou uma patologia, mas você ainda quer continuar vivendo esse tipo de relacionamento. Entenda em Deus, através do Espírito Santo, quando é momento de deixarmos ir, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço. Foi o que o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra. Eu sei que não foi fácil para Abraão, meu Deus e meu Pai, viver essa experiência, como não tem sido fácil as experiências que temos vivido. Mas eu também creio, meu Deus e meu Pai, que são experiências ainda que sejam dolorosas, negativas, experiência que nos entristece, mas nós podemos também tirar dessas situações muitos aprendizados para cada um de nós. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, que através do teu Santo Espírito, visite, Senhor, fale ao coração de cada vida que for ouvir ou que for assistir. Eu não sei o momento, a hora que isso vai acontecer, mas que quando acontecer, que possa ser algo que fale ao coração dos teus filhos, como falou ao meu coração, porque foi essa palavra que o Senhor mandou que eu separasse para pregar nesse culto de sexta-feira, que é direcionado para casais e famílias. Senhor, sara as famílias, sara os casais. Meu Deus e meu Pai, repreende, meu Deus e meu Pai, esse modismo, meu Senhor da glória, de casais que já vivem, que já estão casados tantos anos, que querem se separar para viver, meu Deus e meu Pai, situações, viver, meu Deus e meu Pai, coisas, meu Senhor da glória, que não glorifica o teu santo nome. Meu Deus, que nós possamos ser coerentes, meu Deus e meu Pai. O Senhor é um Deus que faz com que nós possamos continuar amando, meu Deus e meu Pai, aquela pessoa que o Senhor colocou em nossas vidas. Pessoas que nós fizemos juramentos, meu Deus e meu Pai, de amor, juramentos de cuidado, juramentos de fidelidade, meu Senhor da glória. Repreende, meu Deus e meu Pai, essas mulheres, meu Deus e meu Pai, que estão passando por lutas,
muitas que estão sendo pressionadas por suas famílias, meu Deus e meu Pai, que nós possamos primeiramente, antes de tomar qualquer atitude, que nós possamos primeiro orar a Ti, Senhor, e saber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, porque às vezes são situações que vai permanecer, que não vai de imediato ser resolvido, mas que o Senhor também quer que a gente viva, meu Deus e meu Pai. Senhor, que no nome de Jesus, que não venha ser nada que a gente saiba que vai tirar a nossa vida, que vai nos matar, porque também eu vejo tantas pessoas às vezes não querendo liberar, não querendo deixar ir, mas morrendo, meu Deus e meu Pai. Mas eu vejo também pessoas doentes, que quando a pessoa vai, eles não aceitam, eles não se conformam e acaba tirando a vida dessa pessoa. São tantas coisas que nós vivemos, meu Deus e meu Pai. Nada diferente da época de Abraão, não, Senhor. Nada diferente, meu Deus e meu Pai. Porque naquele tempo já acontecia todo esse tipo de situação que vivenciamos nesse século. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, obrigado. A tua palavra é esclarecedora, meu Deus e meu Pai. A sua palavra, ela continua trazendo entendimento. A sua palavra continua ardendo em nossos corações. E como é bom, meu Deus e meu Pai, quando ela arde e quando nós entendemos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, no individual e no coletivo. Senhor, continua abençoando a Igreja Batista Amor e Fé, as igrejas na face da terra, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor permanece no controle, nós sabemos que não está pior, porque tem um povo, tem um remanescentes orando, clamando, meu Deus e meu Pai, confiando, profetizando, meu Deus e meu Pai, com esperança, meu Deus e meu Pai, através do Teu Santo Espírito, de dias melhores. Meu Senhor da glória, toma a humanidade, uma humanidade carente, uma humanidade egoísta, meu Senhor da glória, mas a tua palavra já diz a respeito de tudo que temos vivenciado, mas também tua palavra diz para não nos conformarmos, e eu acredito, para não nos conformarmos, a única coisa que precisamos fazer, meu Deus e meu Pai, é estarmos orando e exercitar o amor, meu Deus, ao próximo, o amor ao próximo, meu Deus e meu Pai, meu Senhor da glória. Então eu te peço nessa noite, fale ao coração daqueles que vão ouvir, daqueles que vão assistir, que o Seu nome possa ser glorificado, que possamos aprender através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Eu rendo graças a Ti, meu Deus e meu Pai, nessa noite, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto e lhe dê a paz. Tenha um bom final de semana, um bom descanso nesses dias de feriado, e que você possa meditar, que você possa meditar na palavra, que você possa descansar, e que na próxima semana nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor com mais uma palavra que o Senhor vai falar para os nossos corações. Amém? Fiquem com Deus.